sejas meu universo. Boa tarde, irmãos, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua quarta-feira. Estamos aqui mais uma vez com mais uma gravação e hoje o tema é muito importante, eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua fé. Hoje a gente trouxe aqui dois convidados muito especiais, amém? E o tema hoje do nosso podcast é Homens de Propósito. Está aqui o pastor Rogério, está aqui o nosso pastor Cleito, o seu assessor Maicon, e vou deixar eles aqui se apresentarem para que vocês o conheçam e a gente possa dar início aí ao nosso bate-papo de hoje. Deus abençoe. Pastor Rogério, fica à vontade. Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nem palavras para poder dizer o quão feliz me sinto aqui hoje, né? Tenho aqui a companhia do nosso pastor, esse é o homem polêmico aqui do podcast, pastor Jonathan, né? Temos aqui a alegria de estar aqui junto com o nosso pastor conhecido, nosso amigo, pastor Cleito Xavier, e um irmão, esse é o mestre que eu tenho como um aplicante e exercitante do jurídico, que é o meu amigo também, irmão em Cristo, Michael Frank, que está aqui conosco. E nós queremos ouvir um pouco dos senhores, queremos começar pelo nosso pastor, falar um pouco da sua vida, e o Michael também está dando uma opinião aqui, falando um pouco da vida dele. Quem é o nosso amigo pastor Cleito Xavier? Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia. Eu não sei quando esse vídeo vai chegar a todos os telespectadores aqui do podcast, mas eu quero saudar pastor Jonathan, pastor Rogério e Dr. Michael Franklin e agradecer a rica oportunidade que me é concedida nessa noite de poder estar batendo esse papo com vocês. O Cleiton Xavier, Belo Horizontino, 44 anos, casado, pai de 2 filhos. Estou vereador em Belo Horizonte, mas na verdade a minha profissão é investigador de polícia. Trabalho na Polícia Civil, já tenho 16 anos. Hoje eu estou trabalhando no DEOESP, que é o Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil. Lá no DEOESP, os policiais que estão lá trabalhando, lotados naquele departamento, estão destacados da Polícia Civil para o enfrentamento às organizações criminosas. Lá dentro do DEOESP nós temos 4 delegacias. Temos a DRACO 1, a DRACO 2, a DRACO 3 e a DAS. DRACO significa Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e a DAS é a Delegacia de Sequestro. Então, é um orgulho fazer parte da segurança pública aqui em Minas Gerais e, sobretudo, ser um investigador de polícia, da Polícia Civil, essa bicentenária polícia que tem feito o trabalho de investigação e de repressão com muita qualidade, e é uma polícia judiciária que de fato tem elevado o nome do nosso estado, Minas Gerais, para todo o Senado Nacional. Eu não sei se vocês sabem, mas a Polícia Civil em Minas Gerais erradicou o sequestro com pagamento de resgate em Minas Gerais. Então hoje não se ouve mais falar em Minas Gerais de sequestro, dessa modalidade criminosa, que é o sequestro mediante pagamento de resgate, né? Então, uma saudação a todos os policiais civis, a todos os policiais militares, a todos os policiais federais, a todos os policiais penais, a todos os policiais municipais aqui em Belo Horizonte. O meu abraço a toda a segurança pública de Minas Gerais. Além de investigador de polícia, além de estar vereador em Belo Horizonte, eu também sou advogado. Eu estou impedido de exercer a advocacia em razão do artigo 28 do Estatuto, né, porque o Estatuto impede, né, doutor Márcio, que aquele que está exercendo atividade policial possa exercer a advocacia. Mas guardo com alegria essa possibilidade de um dia, após aposentar da Polícia Civil, estar também fazendo justiça social para aqueles que precisam da assistência jurídica em todo o território nacional, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho feito um trabalho de conscientização contra as mais variadas formas de violência, né? Eu não disse, mas eu também sou pastor, já tenho mais de 30 anos de ministério, porque eu recebi o apelido de pastor com 12 anos de idade. Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador no dia 14 de julho de 1991.
Eu tinha 10 anos de idade. E sempre servindo ao Senhor com muita retidão, os meus pés, para a honra e glória do Senhor, nunca desviaram nem para a direita nem para a esquerda. E quando eu tinha 12 anos, me apelidaram de pastor. Ainda na escola, hein? Ainda na escola. Talvez ali pela maneira, né, de se comportar, maneira de falar, então eu recebi esse apelido ainda na adolescência. E de lá para cá eu venho exercendo esse chamado, essa vocação, tudo quanto Deus colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz conforme a força que o Espírito Santo me concedeu e tenho feito esse trabalho principalmente no atendimento aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, quando eu recebo o convite, como o convite que vocês me fizeram, para estar aqui falando um pouco do Cleiton Xavier, da minha vocação, do meu chamado, do trabalho que eu tenho exercido nesse estado, em todo o território nacional, eu fico muito lisonjeado, fico muito honrado. E Deus venha retribuir a vocês esse carinho, essa confiança e o convite que vocês me fizeram. A honra é toda nossa. Não tem que dizer, Eu né? vou falar que eu tô até emocionado aqui, porque, meu Deus do céu, é aqui que a gente vê a diferença, pessoal, do chamado e do vocacionado. Porque todo mundo é chamado para a salvação, mas Deus ele vocaciona alguns para uma missão específica. Pastor Cleiton, né? E é interessante porque diante desse leque de situações, né, que o senhor teve por vivência e tem por vivência diária, o senhor não perdeu a sua dependência de tudo que Deus é e faz na vida do senhor. Amém. O senhor deixou isso bem esclarecido, que por mais alto ou por maior que tenha sido, né, os benefícios que o senhor tem alcançado, está tudo debaixo de um querer de Deus. Ainda quando criança o senhor determinou isso. Exatamente. E é muito bom, e é rico, e é para nós, sem dúvida alguma, um privilégio poder aqui ouvir tudo que o senhor tem para falar. E aprender também. Agora o doutor Michael, né? Fica até difícil falar desse homem, rapaz. Isso também eu vou te falar. É um amigo, é um irmão, é uma inspiração jurídica para nós que somos exercitantes da área. Fala um pouquinho de si, meu amigo. Primeiramente, boa noite. Como diz, puxar o gancho aqui do nosso amigo pastor Cleiton Xavier. Boa noite, boa tarde, bom dia. Independente do horário que cada um vai estar assistindo esses vídeos, agradeço imensamente a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco da vivência jurídica, vivência parlamentar. Isso é algo que eu falo que vem pela graça e pela glória de Deus, que me deu essa oportunidade. Sou o Michael Franklin, estou atualmente com 35 anos, sou pai do Isaac, sou casado, tenho uma linda família pela graça e a honra de Deus. Exercendo o labor jurídico, tive a oportunidade de conhecer nosso amigo, pastor Rogério, um rapaz ao qual eu tenho uma estima gigante, tendo em vista um homem que mostra valores, princípios cristãos que eu valorizo muito pela pessoa dele. Tenho uma oportunidade, tendo como referência cristã o pastor Rogério. O labor jurídico me veio assim pelo um sonho familiar, assim quando minha mãe teve a oportunidade, ainda quando muito jovem, foi trabalhar num escritório jurídico e onde ali ela profetizou o que ela não teve condições de ser, que era ser advogada, ela proporcionou ao filho, no caso sou eu. E nessa oportunidade, em conversas, muitas das vezes, por vir de família humilde, não acreditávamos que poderia chegar a exercer o labor jurídico. E isso foi vivendo um propósito, uma oportunidade que Deus me deu para vivenciar. Nesse caminho jurídico, tive a oportunidade de conhecer meu amigo, uma pessoa que eu sou muito grato a Deus por ter colocado no caminho, que é o pastor Cleiton Xavier. Que eu falo que além de ser um pastor, um grande amigo, ao qual eu tenho a oportunidade de poder contar. É uma pessoa que confia no meu trabalho, é uma pessoa que me dá várias oportunidades de estar caminhando lado a lado dele. E isso agradeço a você, meu amigo, pela essa oportunidade também, de estarmos sempre juntos, sempre um ao lado do outro. E nessa oportunidade nós temos o exercício político, que veio caminhando com o tempo, com essa oportunidade. Fizemos muitos trabalhos sociais, e desses trabalhos sociais, que estavam mais de 11 anos, Deus nos concedeu a oportunidade de chegar no Legislativo Municipal da capital mineira. Aquele menino que veio do interior, o Cleiton, que também tem uma história muito inspiradora, familiar e pessoal,
duas pessoas negras, duas pessoas de base social muito humilde, em chegar ao Legislativo Municipal da capital mineira, é uma alegria muito imensa. E tudo isso pela honra e glória de Deus, que veio nos dando, Ele veio nos capacitando, passando por diversas situações, vim até conversando ali com o vereador a respeito disso, o quanto Deus tem nos abençoado nessa carreira e nesse labor jurídico. Que sou imensamente grato a Deus por isso tudo. Temos oportunidade hoje de trabalhar muito com crianças, adolescentes, e isso é uma alegria imensa, tendo oportunidade de estar ali no Legislativo Municipal lado a lado do Cleiton, que me dá essa oportunidade de conjuntamente criar vários projetos de leis que têm chegado e abençoado muitas crianças. O desenvolver eu vou deixar para ele, que tem essa capacidade, com oratória, o cara que tem uma oratória gigante, que Deus vem honrando muito no Legislativo. Que bom. Assim, fica claro aqui que, através do testemunho, né, e da vivência dos amigos, nada realmente é impossível para Deus. É verdade. Nada é impossível. E aproveitando o gancho, né, se o pastor Jean permite, Fica à vontade. eu queria fazer uma pergunta. Pois não. A gente tem uma coisa aqui no podcast, pastor, que a gente chama assim, de vez em outra, a gente solta uma pergunta assim, que é como uma bomba. Entendeu? É algo que choca. E a gente tem essa facilidade aqui, primeiro, porque a gente confia no Deus que está sobre nossas vidas e sabe que as pessoas que estão aqui são pessoas que não têm absolutamente nada a deixar por omitido. Pastor Cleiton, irmão Cleiton, amigo Cleiton, eu sei que o senhor é uma pessoa que tem uma vivência presente, militante e até também dentro das redes sociais bem polêmica e bem dinâmica. E recentemente a gente teve a oportunidade de ter acesso a algumas questões que chamaram a atenção não só da população que está ligada diretamente com o senhor nas suas redes, mas também em todo o Brasil. O Brasil acabou acompanhando essa mudança, essa dinâmica e essa argumentação que o senhor deu sobre um ponto que é importante para nós discutirmos aqui, principalmente porque envolve a situação da adolescência, da juventude, e também envolve a questão da educação, a questão da segurança, mais especificamente. O que o senhor pode falar para nós a respeito disso? Como estar no meio de um assunto que gerou essa questão tão polêmica e é tão importante de ser discutido? Pastor Rogério, eu acredito que o senhor deva estar falando acerca da repercussão dos últimos 2 vídeos que eu publiquei no meu Instagram. Exatamente. É porque eu realizo palestras preventivas nas escolas públicas e particulares em todo o estado. Então eu falo na rede estadual, na rede municipal e nas escolas particulares, desde a primeira infância até a transição para a vida adulta, ou seja, até 18 anos incompleto. E eu estava em uma escola, seriam 2 palestras, uma de 8 às 9, com um intervalo do recreio até 9h30, e a segunda palestra de 9h30 às 10h30. Eu terminei a primeira palestra, eu estava falando sobre prevenção ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, o abuso sexual, a pedofilia, que é a nossa bandeira, o nosso carro-chefe do nosso mandato, né? Defender os direitos da criança, sobretudo contra o abuso sexual. E aí, na hora do intervalo, eu fui para a sala dos professores, e sempre ali conversando com os professores, aquele negócio todo, houve-se uma gritaria, e quando a gente saiu do pátio ali, tinham 2 alunos brigando. Então eu estava caracterizado com a camisa da Polícia Civil, com distintivo. A professora chegou para separar a briga, e aí, ela separando aquela briga, aquele conflito entre os 2 alunos, um dos alunos chamou a professora na mão. Chamou na mão. Ele praticou uma violência tão grande contra aquela professora que eu fiquei indignado. Eu entrei no meio, eu tentei, de alguma forma ali, acalmar os ânimos, enfim. Quando foi a segunda palestra, era justamente para a classe desse jovem, desse aluno. Ele tinha, ou melhor, ele tem, né, 13 anos de idade. 13 anos de idade. E aí, na hora da palestra, eu estava, de uma forma muito assim, enérgica, falando
dos limites que o aluno precisa ter no ambiente escolar, sobretudo na sala de aula. E aí eu estava falando de uma forma muito enérgica e eles gravaram eu falando. E quando eles gravaram e me mandaram logo após a minha fala, exortando não só aquele aluno, mas o grupo dele, porque ele intimida os demais alunos, ele se comporta de maneira a colocar os outros alunos amedrontados diante da postura dele, como se ele fosse uma liderança do mal. Ele mesmo, alguns me relataram lá, ele mesmo se intitula como se fosse um bandido. Olha para você ver como que ele se comportava. 13 anos de idade. Então ele amedrontava as professoras, afrontava, enfim. E aí, na hora da palestra, antes de entrar propriamente no tema da palestra, eu fui exortar a classe. Que eles não deveriam ter aquele aluno como exemplo. Porque eu falei para a professora, por que você não chama os pais desse menino aqui? Ela falou, Cleiton, eu já chamei várias vezes, ué. A própria mãe dele falou assim, que se ele morrer, um CPF a menos. Que isso? Ela está nem para ele. Eu falei, ué, como que pode uma mãe falar isso? Então tira o filho da escola. Porque ele está atrapalhando o ambiente escolar. Ele está ameaçando o professor. Ele está brigando na escola, ele está batendo os meninos. Ele está passando a mão nas meninas. Que isso? Ele passa a mão nas meninas. Então, ou seja, ele está pagando de bandido, ele está pagando de infrator dentro da escola. E aí esse vídeo viralizou no Brasil. Eu coloquei esse vídeo no Instagram e eu não sabia que ia dar essa repercussão. Eu falava com o Dr. Michael Frank vindo para o podcast hoje, que eu sabia que tinha violência no contexto escolar, que os professores muitas das vezes já não sabem mais o que fazer. São vítimas, né? São vítimas. Mas por que são vítimas? Porque as famílias estão falhando. Porque a obrigação de educar não é da escola. A escola ensina português, matemática, geografia, história, ciência, enfim. Agora, educação e comportamento é obrigação da família. Mas a família está transferindo essa responsabilidade para a escola. E isso está sobrecarregando os ombros dos professores. Os nossos mestres não estão conseguindo, ou seja, eles não estão dando conta. Por quê? Porque a família transferiu essa responsabilidade para a escola, e a escola, além da obrigação estabelecida pelo Ministério da Educação, o MEC, que são as disciplinas regulares da grade, as professoras estão tendo que educar e trazer normas de conduta, de bom comportamento para os alunos que chegam na escola sem limite. E uma coisa triste que eu vou falar aqui, eu não posso generalizar e dizer que 100%. Sim. Mas 99% dos problemas, desses conflitos que os alunos estão causando dentro da sala de aula, oprimindo o professor, ameaçando os professores, igual eles estão me relatando, após esse vídeo ter viralizado, com essa repercussão toda, é falta de estrutura familiar. 99%, você pode ver, ou não tem mãe, ou não tem pai, ou o pai está preso, ou o pai e a mãe, ou a mãe está presa, enfim, ou vive com alguém que não são os seus pais biológicos, ou ainda vive com o pai biológico, vive com a mãe biológica, mas há uma omissão do pai. O pai não faz busca pessoal na mochila, não pede o filho para tirar o material de dentro da mochila e confere diariamente, não auxilia o filho fazendo para casa, um trabalho escolar, não participa ativamente da vida escolar do filho. Ele só matricula o filho na escola e ele lava as mãos. Ele não quer saber como é que chama a professora, como é que chama o professor. Ele não sabe do cotidiano do filho, do contexto escolar. E isso tudo sobrecarrega os professores. E como não tem limite em casa, não tem regra, muitas das vezes esse aluno, ele vai, ou esse filho vai para a escola, e se ele não respeita o pai e a mãe em casa, se ele não tem limite em casa, ele também não vai ter limite na escola. Se ele não respeita o pai, ele não vai respeitar o professor. Uma perpetuação, então, de um sistema, de uma situação de omissão dentro da família. Sobretudo do homem, do pai. O pai, ele deve ser sacerdote, ele deve ser pastor,
cuidar da família, ele tem que ser provedor e protetor, ele tem que ser cabeça. Quando Deus criou Adão e Eva, você pode perceber no texto em Gênesis capítulo 2, que quando Deus ordenou ao homem e falou com ele, olha, você vai cuidar e lavrar, a mulher não tinha sido criada ainda não. Não. A mulher não tinha sido formada e tirada da costela do homem ainda não. Deus não ordenou para Eva, ó, não come dessa árvore aqui não, tá? Mas Deus ordenou para o homem. Pro homem, exatamente. O homem tinha que fazer o quê? Cuidar, lavrar. Ele tinha a responsabilidade de proteger a esposa daquele mal. E quando, por exemplo, olha onde eu estou indo, hein? Não, mas é bom. Quando a serpente vai dialogar com Eva, a serpente fala assim, por que você não come desse fruto? Aí ela falou assim, eu não posso comer, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente falou, é certo que não morrerás. Por quê? Porque o Eterno sabe que no dia que você der a comer, você será como ele. Mas ela já era. No capítulo 1, versículo 26, o Senhor Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ela já era. Mas aí eu te pergunto, nesse diálogo de Eva com a serpente, cadê Adão? Onde que Adão estava? Ele estava ausente. Ele estava ausente. Onde ele estava? Que no contexto do diálogo ele não apareceu para poder proteger a esposa e para poder expulsar, reprimir, resistir essa interferência externa do casamento, porque ele já estava casado com ela. Deus fez o casamento deles em Gênesis 2. A queda do homem foi em Gênesis 3. Então, ou seja, o homem, quando ele é omisso, eu falo o seguinte, quando o homem é banana, quando ele não se posiciona, quando ele não sabe qual é o seu papel dentro da família, os filhos crescem sem limite. E quem está pagando o pato nessa atualidade? Os professores. Eu estou recebendo ligação de professores do Brasil inteiro. Professores falando, Cleiton, como que eu faço diante de uma ameaça? Porque a escola não quer que eu chame a polícia. A escola está querendo que a gente resolva internamente. Mas veja bem, ameaça é um crime. Está previsto no artigo 147 do Código Penal. O que a escola precisa resolver internamente são atos de indisciplina. Agora, crime não. Crime quem resolve é a polícia. Tá? Por sua vez, o delegado de polícia e, por sua vez, a justiça. Para que haja ou não aplicação da lei penal, da sanção, da penalidade. Agora, se tem uma indisciplina, se tem um mau comportamento, sim. Aí a direção da escola pode tomar providência, o conselho de ética da escola, a coordenação, os próprios professores podem ali chamar um pai aqui, chamar o outro ali, redigir uma ata, tentar pacificar, ótimo. Mas se é uma ameaça, a ameaça tem previsão legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. A ameaça está prevista, então é crime. Então se o professor foi ameaçado de morte, igual a professora hoje, toda a minha solidariedade aos professores, falou, Cleiton, me ameaçaram de morte. Eu entrei em pânico e não quis voltar para a escola, até que eu consegui vencer isso e voltei para a escola. O que eu tenho que fazer? Porque a coordenação não me deu apoio. Falou que não, que a gente tinha que resolver internamente. E eu expliquei para ela, olha, quando é um ato de indisciplina, de mau comportamento, má conduta do aluno, que não tem previsão criminal, aí sim, pode haver uma cariação, pode chamar 2 alunos, vão conversar, chama os pais e tudo. Mas quando tem crime, a notícia do crime tem que ser levada à polícia. E como que leva a notícia do crime à polícia? A polícia municipal, que são as guardas civis em todo o Brasil, ou a polícia militar, vai lavrar um boletim de ocorrência policial e vai encerrar essa ocorrência da ameaça, da difamação, da calúnia, dos crimes contra a honra objetiva, até a delegacia de polícia. E por sua vez o delegado é que naquele momento ali ele vai decidir. O delegado é o primeiro garantidor de direitos fundamentais. Ele vai entender se aquele aluno está cometendo um ato infracional, se não cometeu o ato infracional, se cometeu o ato infracional, está em situação de flagrante, ele vai encaminhar isso para a Promotoria do Direito da Criança, que por sua vez o promotor ou a promotora que receber o procedimento vai encaminhar para a vara especializada, ou seja, nós devemos tratar o ato infracional da maneira como ele deve ser tratado
Porque professor já ganha muito pouco, hein? O salário do professor no Brasil é uma vergonha. O salário do professor. O senhor me perdoe eu estender muito a resposta. Não, fica à vontade. Vamos falar, porque a gente já tem uma visão ampla. Eu achei interessante o senhor falar sobre todo o aspecto. Não só um aspecto administrativo, não só um aspecto político, não só um aspecto que tem a ver com a dinâmica do processo, mas também o senhor deu um exemplo até do que é a falta de postura de um homem que é seguidor do exemplo da palavra. Exatamente. E o quanto isso repercute no crescimento ou não de uma família. Rogério, Jonathan, Michael, mas por que eu estou dizendo isso? É porque Deus definiu bem o papel de cada um dentro da família. Deus definiu o papel do homem, Deus definiu o papel da mulher, e Deus definiu até o papel dos filhos. O primeiro mandamento com promessa é o filho honrar o pai e a mãe. Mas o pai também não pode provocar o filho. Então não provoqueis a ira do seu filho, está escrito. A mulher, a Bíblia não manda ela amar o marido, mas a Bíblia ordena que ela seja submissa em tudo. Agora, a Bíblia coloca um papel muito sério para o homem. Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ainda, se ele tiver que dar a vida pela esposa, em defender os filhos, ele tem que fazer isso. Então, quando o homem se omite, ou quando os papéis estão invertidos dentro da família, eu tenho o quê? Eu tenho uma família desestruturada, desajustada, e esse menino, sem limite, não tem referência do pai, com postura, com rigidez, com virilidade, ele não tem essa referência. E aí ele vai procurar ídolos na internet, ele vai procurar ídolos no baile funk, e quando chega dentro da sala de aula, se ele não tem essa referência em casa, ele não vê o professor como mestre, como referência. E eu estava dizendo o seguinte, o professor já ganha mal. Sim. Tá? O salário base da educação no Brasil é vergonhoso. E aí o professor chega para dar aula e ele ainda enfrenta esse problema. E eu não sabia da intensidade desse problema, não. Eu estou assustado. Aqui, deixa eu falar, em 2 semanas, eu ganhei 70 mil seguidores. Em 2 semanas, 70 mil. Eu tinha um pouco mais de 16 mil seguidores, agora eu estou com 90 mil em 2 semanas. E a maioria são professores e pais e mães de alunos que têm limite, mas que estão vendo a baderna que está acontecendo dentro das salas de aula por omissão da família. Então, se tem uma profissão que tinha que ser mais valorizada, até no tocante à remuneração, é a classe dos professores. Não é para fazer média nem nada, mas o que um professor ganha para submeter a essa geração perversa, essa geração sem limite, essa geração que não respeita ninguém, que o próprio aluno fala, eu não tenho medo de polícia não, eu não respeito nada não respeito as leis não, essa geração é que está dentro da sala de aula. E não é para aprender, porque se tivesse lá para aprender, para submeter, ótimo, mas eles estão ali porque, eu não sei se você sabe, se o aluno cuja família tem um CAD único, se ele não tiver matriculado na escola, ele perde o benefício. Sim. Isso a gente... Então tem menino indo para a escola, para a mãe não perder o benefício. O Bolsa Família. O Bolsa Família, por exemplo, então, o que está acontecendo? E aí ele está indo para a escola para causar problema. Então, eu lamento ter que... eu decidi, você me desculpa, porque quando falo esse assunto eu fico muito... A gente percebe que além de ser um assunto polêmico, é um assunto de ponte maior do que a gente imagina, porque a gente conseguiu estender os pontos em uma questão que acaba caindo dentro de um contexto que tem a ver com a gente, que tem a ver com a falta de uma postura. E é importante nós falarmos sobre isso. Família é a base da estrutura, não só de uma organização interna, mas principalmente externa, porque está diretamente interligado. É importante que nós, como pessoas, entendamos isso. Tudo que nós fazemos como um conceito interno acaba atingindo de forma positiva ou negativa um conceito ainda maior. E o papel de nós como servos, homens, mulheres, pessoas, participantes, é sermos referência positiva e não negativa. Exatamente. E é interessante, eu achei válido a sua opinião, o seu discurso, e isso nos sirva também, né, de alerta, exatamente, um abrir os nossos olhos. Nós somos uma geração que precisa ser dinamizada e transformada, para que aquela geração que vem após nós, seja a geração que possa ser realmente redentora da promessa de chegarmos onde Cristo prometeu que chegássemos.
Nós estamos no ponto que Deus quer que estejamos. E é importante ter esse texto. A nossa salvação é individual. Mas da família depende a salvação. Vou te provar. 1 Timóteo 5,8, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: se alguém não ama os seus, e principalmente o da sua família, negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Olha aí. Então, ou seja, a salvação é individual. Mas se você está no contexto da família sendo omisso, se você não assume o seu papel, você pode ter certeza, você é pior do que o infiel. Você é pior do que o descrente. Então, ou seja, se a nossa salvação é mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Se você negou a fé, você não pode ser salvo. Olha para você ver. A omissão pode fazer você perder a salvação, hein? Se você ler exatamente o contexto, buscar da exegese e buscar a real interpretação do que Paulo está falando com Timóteo, você vai ver que a família, ela é o maior patrimônio, a maior instituição criada por Deus a partir do livro de Gênesis. Por quê? Uma coisa que muitos não sabem. O nosso adversário, ele não é onisciente. Satanás não é onisciente. E quando ele ainda não era caído, quando ele era ainda querubim ungido, ele não sabia qual era o propósito de Deus. E quando ele quis ser semelhante a Deus e Deus não permitiu, Jesus disse que viu ele cair do céu como um raio. Olha, como ele não sabia qual era o plano de Deus, ele nunca imaginou que Deus fosse criar uma família. Porque até então, no Éden das pedras preciosas, de Ezequiel capítulo 28 ao 38, nunca antes tinha se ouvido falar de família. Então Lúcifer, aquele querubim ungido, que foi ungido para guardar o trono, ele nunca tinha ouvido falar de família, ele não sabia qual era o plano de Deus. E quando ele caiu e ele viu Deus criando a família, qual que é o propósito dele? Destruir a família. Ele quer destruir a família, porque ele não sabia que esse era o plano de Deus. Porque ele não é onisciente. Ele sabe o que passou, mas o que está por vir, o futuro, ele não sabe. A cartomante, aquelas que faz astrologia, aquelas que são necromantes, dadas ao espiritismo, eles podem adivinhar, ou tentar adivinhar, mas saber do futuro só quem é onisciente. E é um atributo de Deus inegociável. Só Deus é onisciente. E o diabo não é onisciente. Então, ele quer destruir a família. O plano do diabo é destruir a família. Ele quer destruir a família. E cabe a nós, que tememos ao Senhor, sim. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, orarmos todos os dias pela família. E eu quero pedir que todos vocês, quando forem orar, além da família de vocês, obviamente, que vocês devem orar e oferecer até mesmo sacrifício, como Jó oferecer pelos seus filhos, que vocês incluam os professores. Porque os professores, eles passam pelo menos 4 horas com os nossos filhos. Verdade. Eles passam 4 horas com os nossos filhos. Então vamos incluir os professores, porque eles estão sofrendo. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Belo Horizonte, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, aqui em Belo Horizonte, nos últimos 6 meses, 3 professoras cometeram autoextermínio. 3 professoras. Aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Inclusive, lá no meu Instagram, no vídeo em que eu estou instruindo os pais, é naquela escola que a última professora cometeu autoextermínio. Uma professora extremamente capacitada, contudo, com problemas pessoais, que ela não estava conseguindo, obviamente, resolvê-los. E aí ela chega no ambiente escolar e tudo parece que levou ela a entender que ela não estava conseguindo ministrar o conteúdo para os seus alunos. Então, naquele sentimento de que ela não estava sendo útil o suficiente, infelizmente ela deu cabo da própria vida. Ela cometeu o autoextermínio. Agora, os professores estão sobrecarregados. Vários falaram: Cleiton, eu estou pensando em desistir de ser professor. Então é lamentável, e eu peço oração para vocês aqui acerca da educação do nosso país. Porque se a gente quer um futuro melhor, passa pela educação. Sem dúvida. Pastor Jonathan. Eu já estou impactado aqui. Não, eu estou assim, né? A gente vamos ser sinceros, né? Povo lindo de Jesus, a gente se preparou num contexto de tentar absorver um número, né? Mas
massivo, mais profundo do que a vivência do próprio pastor Cleiton Xavier e do Dr. Maicon pudesse trazer para dentro das nossas vidas e também para a vida dos senhores. Só que a gente vê que é muito mais amplo, não só as questões discutidas, mas também as necessitadas de serem transformadas. E é sobre esse aspecto que a gente quer saber mais um pouco, pastor. Maravilha também, vamos lá. A gente quer saber de coisas Vamos que pra assim, cima. vão ser polêmicas, mas são urgentes. Vamos pra Né? O senhor falou sobre questões dentro de escola, o senhor falou sobre questões fora de escola, o senhor falou sobre pessoas que sofrem interna e externamente por falta de uma conduta moral, por falta de uma conduta espiritual, por falta de um posicionamento como cabeça. Mas a gente sabe que ainda existem questões a serem resolvidas. E muitas delas passam por caminhos que são até difíceis de ser discutidos. Mas a gente quer aproveitar dessa sua autoridade, primeiro espiritual, mas também vivencial, para falar sobre alguns assuntos. Ok. Assuntos que chamam a nossa atenção para uma sociedade hoje que precisa ser transformada. O que está enfrentando dentro do seu campo político ou dentro do seu campo ministerial, questões como pedofilia, abuso sexual, abuso de menores. Como é para o pastor, para o homem, para o cabeça, ter que lidar com isso e saber equilibrar-se diante da necessidade que a sociedade em geral está enfrentando? Olha, essa pergunta é uma pergunta que me deixa muito triste, porque eu tenho que lembrar de números. Todos os dias no Brasil, 200 crianças são vítimas de violência sexual. Todo dia. E essas 200 crianças que diariamente são vítimas de violência sexual são os casos que chegam para nós no Disque 100. Mas dos casos que não chegam, vocês podem ter certeza que é muito mais que isso. E quando o assunto é violência sexual contra criança e adolescente, não existe lugar 100% seguro. Como assim, Cleiton? Eu explico. O Atlas da Violência 2024 e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que 70% dos abusos sexuais contra criança e adolescente acontece dentro de casa. É na casa da criança. É na casa do adolescente. Então quem que abusa? É o pai. Quem que abusa, Cleiton? A mãe. A mãe? Sim. Quem que abusa? O vovô, a vovó, o titio, a titia, O padrasto. os primos, o padrasto, a madrasta, o vizinho, o amigo da família. São pessoas de dentro de casa, são pessoas próximas da criança. Quando eu estou dando palestra para crianças de 2 a 8 anos de idade, mais ou menos, é uma palestra lúdica, com teatro, com fantoche, com música. E eu fico explicando para as crianças, junto com a nossa equipe, o que é um abraço de afeto e o que é um abraço lascivo, que tem interesse de satisfação sexual do próprio abusador ou de outrem, como diz o próprio artigo 217 do Código Penal. E o que acontece? Quando a gente explica para a criança que elas assistem lá o teatro com os fantoches, não tem uma escola que as crianças não levantam a mão e falam assim: meu vovô faz isso comigo, Que isso? meu papai faz isso comigo. Mas por que elas fazem isso? Escute, porque a maioria das crianças nessa faixa etária estão sendo abusadas e não sabem que estão sendo abusadas. Por quê? Porque nem todo abuso sai sangue. E nem todo abuso gera dor. Nós adultos temos uma concepção muito errada de que prazer sexual é coisa de adulto. Gente, prazer sexual não é coisa de adulto. Prazer sexual é coisa de ser humano. Por quê? O bebê, desde que ele nasce, ele já reage a estímulos. Por isso que você está assistindo esse podcast, essa entrevista, quando você nasceu, o médico deu 3 tapas no seu bumbum para você chorar. Por que o médico deu 3 tapas no seu bumbum? Porque você já reage a estímulo. Se você não reagisse a estímulo, você não tinha tomado 3 tapinhas na bunda. Agora escuta, a criança, quando ela é estimulada no seu órgão sexual, ao invés de dor, ela sente prazer. E a criança, ela fica envolvida no prazer e ela acostuma com o prazer. Por isso, doutor Maicon, que a nossa equipe está cuidando de 2 meninas de 5 aninhos viciadas em masturbação. Meu Deus. Mas por quê? Porque o pai
separado da mãe, na guarda compartilhada, ele estimulava ela todo final de semana, junto com o avô da criança. Então, a menina sofria uma violência do pai e outra violência do avô, no mesmo final de semana durante 3 anos. Essa menina, ela chegou num nível de depender do estímulo na sua genitália para a satisfação do prazer que ela acostumou, sendo tocada, estimulada, violentada por 3 anos. Então, eu quero chamar a atenção de todos vocês para que vocês estejam atentos. Sabe por quê? Se o abusador, se o pedófilo viesse de chifre, todo de vermelho, com rabo, com um tridente na mão, nós não tínhamos 200 crianças abusadas por dia. Porque a criança ia correr, ela ia gritar, ela ia espernear, O abusador ela ia correr. O problema, pastor Jonathan, que o senhor falou muito bem, é que o abusador é o bonzinho, é o cara gente boa, é o cara que não levanta suspeita, é aquela pessoa que frequenta a igreja, que frequenta a associação, que frequenta a sua casa, que vai no churrasco na sua casa, que vai na festa de aniversário e leva presente para sua filha. Leva presente para o seu filho. Por quê? Porque o abusador gosta de quê? De ganhar a confiança da criança. Ele ganha a confiança da criança e dos pais da criança. Porque quando ele ganha a confiança dos pais da criança, ele cria um álibi para que ele venha não levantar suspeita. Então, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai abusar. E esse abuso pode não sair sangue, e esse abuso pode não gerar dor. Até 2009, na lei tinha o atentado violento ao pudor. Com a lei 12.015 de 2009, alterando o Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual, hoje já não tem mais a figura do atentado violento ao pudor, mas hoje a autoridade policial, o membro do Ministério Público, os entendimentos dos operadores do direito, o Dr. Mike está aqui para reforçar, geralmente ou é importunação sexual, ou se a vítima tem idade igual ou inferior a 14 anos, é estupro de vulnerável. Mas a mão boba, que era considerada atentado violento ao pudor, a mão boba hoje, ela, dependendo da maneira como o abusador se utiliza da mão boba, não vai causar, sabe o quê? Marcas, vestígios na vítima. Então o que acontece? O abusador está prevalecendo do corpo da criança para a satisfação da sua própria lascívia e não deixa marca. Então ele vai querer abraçar, ele vai querer beijar. Então hoje nós precisamos entender, nesse enfrentamento que a gente faz de prevenção e de combate também, que a educação sexual é fundamental para as crianças. Não fica pensando você, papai e mamãe que está me ouvindo, que se você educar sexualmente o seu filho, a sua filha, vai despertar neles precocemente a aptidão sexual. Isso não é verdade. Pelo contrário, quanto maior for o conhecimento da criança, mais protegida ela estará. Por quê? Porque é um tabu. Eu falo isso em todas as palestras, é um tabu. A culpa não é dos pais, a culpa é dos tataravós, que não falou para os bisavós, que não falou para os avós, que não falou para os pais não falaram para os filhos. O tabu é tão grande de falar de educação sexual, que quando o seu filho tinha 2 anos e meio para 3, você falou com ele que chamava orelha, que chamava nariz, olho, mas quando foi falar do órgão sexual, você colocou apelido. Você falou que é piu-piu, que é pinto, torneirinha, varinha, você inventou um tanto de nome. E a menina? Você inventou que é pepequinha, perereca, florzinha, moranguinho, e você não falou que é vagina. Ah, Cleito, mas é um termo carinhoso, pejorativo, ótimo. Mas quando eu estou estudando o perfil do abusador, do pedófilo, todo pedófilo, ele não se refere ao órgão sexual do menino e da menina com o termo anatômico, biológico, científico, que é pênis e vagina. Ele sempre se refere em termos pejorativos. Por quê? Porque ele quer mostrar para a criança que é uma brincadeirinha. Nós vamos brincar com a sua florzinha, mas não tem problema nenhum. Você não vai contar para ninguém, é um segredo só nosso. É uma brincadeirinha com a sua florzinha que não vai doer, não vai machucar. E a criança que não tem o discernimento pleno das ações, da sua construção, do seu caráter, da sua cognição, ela cai na lábia do pedófilo que é profissional no ganho da confiança. Então esse assunto é um assunto que mexe muito comigo. Por quê? Porque eu, como defendo os direitos da criança e do adolescente,
Eu não quero que nenhuma criança seja vítima de abuso, sabe? Nós fizemos uma operação, pastor Jonathan, pastor Rogério e doutor Maio. Fizemos uma operação no mês de junho e nós prendemos em Belo Horizonte 22 pedófilos. 22. Em BH. Em Belo Horizonte. E vamos agora, já estamos preparando mais uma operação, porque nós vamos tirar mais de 30 pedófilos de circulação nos próximos dias. Ou seja, nós não podemos permitir com que a nossa criança seja vulnerável, mais do que já é. Porque a própria lei já trata o adolescente que tem idade igual ou inferior a 14 anos como vulnerável. A investida do pedófilo contra esse adolescente já configura a violência pela condição da idade da vítima. Então, veja bem, nós precisamos proteger as nossas crianças, porque depois que o pedófilo já abusou dela, não adianta você, pai, eu vou matar, eu vou fazer. A criança foi abusada. O trauma vai ficar. O trauma já está estabelecido, pastor Jonathan. E é uma questão que não se resolve apenas com conversa, né? Tem que ser um trabalho que Não, aí precisa de multiprofissionais. Exatamente. Tá? Atender essa vítima, que será encaminhada para terapias adequadas. Por quê? Porque o trauma, ele pode interferir na vida adulta. Inclusive, lá no nosso Instagram, nós temos Vozes Silenciadas 1 e 2, lá no feed do nosso Instagram. O que é o Vozes Silenciadas? São homens e mulheres que foram vítimas de abuso quando criança e hoje são homens e mulheres que já casaram, têm suas famílias, mas que eles relatam lá nos Vozes Silenciadas, esse cara em silêncio o tempo todo. Não denunciaram, não levaram a notícia até a autoridade. E aí esse cara em silêncio. Mas não venceram o trauma, muitos não fizeram terapias, não foram encaminhadas para atendimento e hoje sofrem severamente ainda o trauma que adquiriram ainda quando criança. Então, se o seu telespectador quiser ir lá no nosso Instagram para assistir esse episódio, está tanto no Instagram quanto também no YouTube e também no nosso site www.cleitonxavier.com.br. Esses 2 episódios estão lá. É importante você assistir. Por quê? Há um silêncio que precisa ser rompido, independente de quem abusou. Se foi seu pai, se foi seu padrasto, se foi seu primo, se foi seu avô, se foi o pastor da sua igreja. Porque desses 22 que ele prendeu, 4 eram pastor. 4 pastor. Dos 22, aqui em Belo Horizonte, eram pastores. Pastores. Um padre e um pai de santo que abusou de 80 meninas aqui no bairro São Francisco, tá? Em Belo Horizonte. Abusou de 80. Então, não existe lugar 100% seguro, gente. É o que eu falei. A igreja não é, a escola da criança não é, e nem a nossa casa não é. Se a nossa casa fosse segura, 70% dos abusos não aconteceriam dentro de casa. Então não tem um lugar 100% seguro. Quando o assunto é abuso sexual, o que eu tenho que fazer, Cleiton? Educar sexualmente os filhos, não transferir essa responsabilidade para a escola, não transferir para a igreja, porque a igreja pode colaborar, a escola pode colaborar, mas a obrigação é da família. A obrigação é da família. Não foge desse contexto, né, pastor? Não foge. É a maior instituição, pastor Rogério, que Deus criou, a família. E o pastor Cleiton, sabe uma coisa que me preocupa muito? É quando a família ela não consegue entender essa responsabilidade. E aí ela está fadada ao fracasso. Porque a gente percebe, o senhor citou muito bem aí Adão e Eva, e a gente percebe que Adão, ele vivenciou 4 crises que foi fundamental para ele poder ter atribuído a ele as consequências. A primeira crise foi quando ele perde a identidade dele com Deus, justamente pela ausência, e ele quebra um mandamento ali que eu acredito que é o princípio da obediência. Então, as crises que Adão enfrentou foi, ele perdeu a santidade com Deus, depois ele viveu uma crise conjugal, porque quando foram para revelar quem foi o culpado, um ficou empurrando para o outro, que acreditam que isso é o que acontece muito. Geralmente, nas famílias, o pai sempre vai atribuir à mãe uma responsabilidade, né? Ele nunca vai se autoculpar daquilo. Depois, a terceira crise foi de perder o lar, e a quarta crise foi quando ele perde o filho, porque Caim mata Abel. Então, tudo isso culmina quando o homem, ele
perde a noção da responsabilidade que tem e quando ele deixa de vivenciar uma comunhão com Deus. Exatamente. E a maioria das famílias hoje, elas estão ausentes da presença de Deus. E quando há essa ausência da presença de Deus, há uma investida terrível do diabo. Porque o que o pastor Cleito está revelando para a gente aqui é assustador. E aí você que está aí do outro lado pensa assim, a igreja só fica dentro de 4 paredes, a igreja não evangeliza, os pastores não fazem missão. Aqui é um homem missionário, irmão. Sabendo lhe diferenciar o seu chamado pastoral, o seu chamado profissional, mas que vivencia tudo isso no seu dia a dia. E isso, o que o pastor Cleito está trazendo para nós hoje aqui, irmãos, grave isso, marque essa data de hoje, assista mais vezes, compartilhe com outras pessoas, para vocês poderem ter conhecimento. A ignorância da humanidade hoje está na falta de conhecimento. É verdade. E aí, quando falta conhecimento, fica fácil de você ser alienado a qualquer coisa. E é interessante porque, embora assustador, até porque só apresenta dados estatísticos, né? E além de dados estatísticos, são questões vivenciais, a gente percebe que a igreja, ela precisa não simplesmente se posicionar dentro de um contexto de igreja, mas como parte fundamental de uma estrutura que vai sendo crescente dentro da família, dentro da sociedade, dentro do órgão funcional e fundamental que é, né, as políticas que envolvem esses assuntos, e principalmente como uma base para que essas situações não se tornem, o que a gente usa no termo religioso, brecha para questões piores ainda. Porque como o senhor falou de tantas questões aí, que vem surgindo, primeiro com jovens, e de jovens passa para o pai, e de pai passa para a mãe, e de mãe passa para a igreja, e da igreja passa para a família, e as coisas vão se agigantando por falta de um posicionamento que deveria ser principal e fundamental para os propósitos que Deus tem. Pastor Cleito, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Da seguinte maneira. O senhor, no início da sua apresentação, o senhor disse que o senhor nunca desviou nem para a direita nem para a esquerda. E diante de tantos desafios enfrentados, diante de tantos testemunhos vividos, qual foi o dia que o senhor parou, o senhor desligou de todas as suas funções profissionais, eclesiásticas, e teve aquele comunhão com Deus, onde o senhor ali, acredito eu que em algum momento, o senhor se derramou na presença do Senhor e falou assim, Senhor, se o senhor não segurar na minha mão, talvez eu não consiga fazer isso. Ou se em algum momento o senhor nunca pensou nisso, qual foi o momento chave assim que o senhor, recorreu ao senhor e falou assim, Deus, eu preciso que o senhor me renova. Porque são tantas coisas que acho que um homem não preparado, ele não vivencia isso. Uma pessoa madura, de fato, na fé, madura ali profissionalmente falando, acredito que eu não suportaria passar por tudo isso. Eu entendi a sua pergunta, pastor Jonathan, e eu vou, se não for exatamente o que o senhor perguntou, o senhor não me interrompa. Mas veja bem, o apóstolo Paulo, instruindo o filho na fé dele, Timóteo, no capítulo 4, verso 12, ele diz assim, Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na pureza, na fé e no espírito. E Paulo ainda diz assim, persiste em ler. Como eu fui muito jovem, ou ainda criança para a presença do Senhor, eu sofri os conflitos da juventude, de não seguir os mesmos caminhos que os meus colegas adolescentes trilharam, e muitos deles já morreram. Convites não faltaram. Inclusive, pessoas de dentro da minha parentela diziam o seguinte, o Cleiton está ficando louco, doido. Ao invés dele ir para a igreja quando ele estiver mais velho, ou velhinho, ele, menino, tudo dele é Bíblia, tudo dele é igreja, tudo dele é monte, tudo dele é negócio de igreja. Então ele não está gastando, ou ele não está curtindo a vida dele, porque tudo dele é igreja. Porque eu recebi o apelido de pastor com 12 anos de idade, e o pessoal ficava, não, esse menino tem que
tem que jogar bola, tem que soltar papagaio, tem que ficar na rua, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que viver a infância dele. E tudo era as coisas de Deus. Viver esse conflito. E eu entendia quando Salomão diz em Eclesiastes, no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Então eu entendia que eu tinha que buscar Deus, criança mesmo. E aí depois disso, veio o concurso da Polícia Civil, e aí eu me recordo, e aí eu tive que clamar a Deus. Alguém falou com a minha esposa assim: oi, Elaine, eu fiquei sabendo que o pastor Cleiton vai entrar na Polícia Civil. Parece que ele passou no concurso da Polícia Civil. Fala para o pastor Cleiton não entrar, não. Nossa, ele vai desviar. Ele vai desviar. E outra coisa, lá eles vão forçar ele a fazer coisa que ele não quer, e se ele não quiser fazer, eles vão matar ele. A minha esposa chegou em casa. Isso conversando com ela? Hã? Conversando com a sua esposa? Não, alguém falou isso com ela. Sim. Sabe? Sim. Não deixa o pastor Cleiton entrar na polícia, não. E ela chegou em casa. Falou: olha, você não vai entrar na polícia, não. Falei: como não? Por que não? Ele só tinha 3 anos de casado. Não recente casado. Precisando de uma estabilidade para poder estabelecer o casamento. Falei: mas por que eu não vou entrar na polícia? Não, porque falou que você vai desviar, que lá você vai ser forçado a fazer um tanto de coisa que você não quer, e se você falar que não quer, eles vão te matar, que não sei o quê. A mulher entrou em pânico. Aí eu tive que clamar o sangue de Jesus. Aí eu clamei o sangue de Jesus. Porque era casado de novo, ela não entendia, e aquele negócio todo. E aí eu fui para a polícia. É fácil ser policial? Não. É fácil ser policial civil? Aí, não é, não. Talvez seja mais difícil ser policial civil do que ser policial militar ou qualquer outra força de segurança. O policial civil, pelo fato dele ser um policial de investigação, é uma polícia judiciária, assim como um policial federal também. Você não tem que se comportar como polícia, porque você não investiga com precisão, caracterizado, com a camisa da Polícia Civil, com distintivo, com arma ostensiva. Não. O policial civil trabalha velado, ele trabalha infiltrado. O policial civil é muito, assim, só quem vive, só quem está dentro da corporação vai entender o que eu estou dizendo. Então, assim, tem as suas peculiaridades. Mas, assim, eu confesso que eu cheguei na polícia, quando eu tomei posse, com medo. Por quê? Eu era pastor, eu já estava pastor, eu já exercia. Sim, eu já exercia a minha função ministerial. E eu sei que foi Deus que me escolheu. E eu sabia que eu ia enfrentar dificuldade. E eu enfrentei. Lá na polícia, como qualquer outra instituição, qualquer outro profissional, tem as bandas podres? Tem. Tem as laranjas podres? Tem. Você sabe quem é, Cleiton? Sei. Quem são todos laranja podre, banda podre da polícia? Eu sei. Mas só que eu não tenho que comer farelo. Eu não tenho que me sujar. Eu não tenho que fazer o que eles fazem. Hoje, eu sou reconhecido dentro da polícia como pastor. Como pastor? Hoje, quando morre um policial, eu que faço ofício fúnebre. O policial vai casar, eu faço o casamento. O policial vai apresentar um filho, eu que apresento. Então, hoje, eu faço o trabalho pastoral dentro da polícia. Mas por quê? Porque eles reconheceram que eu era diferente. Eles reconheceram isso. Interessante isso. Entendeu? Mas veio o senhor não apenas como um colega do exercício funcional, mas veio o senhor como um pastor. Como pastor Deus, sim. Olha que lindo. Delegado me pede oração, investigador me pede oração, escrivão me pede oração, perito criminal, médico. Ou seja, os cargos administrativos da Polícia Civil, técnico, analista da Polícia Civil, me pede oração, sabe? Quando vai inaugurar uma delegacia, eu vou orar, tá? Qualquer cerimônia da polícia, eu sou convidado. Inclusive, quando tem policial também com problema emocional, que ele está propício a praticar o autoextermínio, eu não vou lá conversar com o policial. Às vezes o pessoal da corregedoria tem medo de ir lá tomar a arma do policial e tomar um tiro. Eu vou, converso com o policial, oro com ele, oro com a família dele, oro tudo, e falo: irmão, eu vou ter que levar sua arma. Está aqui, Cleiton. Por quê? Porque eu sou bom? Não. É por causa da unção de Deus que está sobre a minha vida e o propósito de Deus na minha vida dentro da polícia. Interessante. Porque eu já tive propósito para sair. Por exemplo, quando eu fui eleito vereador, eu tinha a opção de sair de licença. Eu podia tirar a licença da Polícia Civil, mas como tem compatibilidade de horário e a Constituição Federal me permite,
eu estou conciliando. Então eu trabalho no plantão e estou exercendo atividade como parlamentar. E todas as vezes que tem qualquer coisa envolvendo situação emocional ou espiritual ou cerimônia dentro da polícia, eu sou chamado. E aí vem essas pressões. E aí, depois de mais de 10 anos como policial, veio a questão de ser vereador também. Então, lá também é fácil? Também não. Lá tem propostas que podem desviar a nossa conduta? Tem. Mas só que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:22, ele fala assim: todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. O que Paulo estava dizendo? Que dentro do Império Romano, dentro da casa do imperador César, tinha santo lá dentro. Ele falou: todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Então, dentro do Império Romano, dentro da casa de César, tinha crente, tinha quem temesse ao Senhor, tinha Daniel, que propôs no coração firmemente não se contaminar. E é interessante isso, né? Quando eu coloquei meu nome à disposição para disputar a eleição, eu já sendo servo de Deus, eu fiz igual Daniel na Babilônia. Daniel propôs firmemente, diz a Bíblia, ele propôs firmemente não se contaminar. E eu me propus. Eu só vou contaminar se eu quiser, ué. Ninguém vai me obrigar a fazer coisa errada. Então, o pastor Jonathan, eu tenho que clamar o sangue de Jesus todo dia. Por quê? Tem até aquela música que o Thales canta: todo dia o pecado vem para mim, vem para o Senhor, vem para vocês, vem para todos nós. Todo dia o pecado vem. Eu que estou numa posição como vereador, como policial, talvez para mim venha ainda mais. Mas cabe ao quê? Você dominar. Eu não sei se foi o senhor, se foi o pastor João, que citou Caim e Abel aí. Antes de Caim assassinar o irmão, o próprio Deus falou com Caim. O próprio Deus. Ô Caim, por que você está com o semblante caído? Aí Caim argumentou. Aí o próprio Deus falou assim: olha, você tem um desejo, você tem uma intenção, que isso não vai ser bom para você. Tá? É um desejo seu. Mas cabe a você dominar. Se o próprio Deus disse isso para Caim, que ele podia dominar aquele desejo que era no coração dele, ele podia se controlar e não matar o irmão. Tá? Então, ele não quis dominar. Então, nós temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Sim, sem dúvida. Nós temos o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, quando você tem domínio próprio, você vê o que é certo e o que é errado. Provérbios 4:12 fala que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles é a morte. Então você vai decidir. Deuteronômio 30:15 fala: eis que coloca diante de ti a bênção e a maldição, a vida e o bem. Então eu tenho que escolher aquilo que vai louvar o nome do Senhor e não vai envergonhar o seu santo nome, entendeu? Mas você tem que estar, o pastor Jonathan, em plena comunhão com Deus e clamar o sangue de Jesus e chorar aos pés do Senhor. O senhor sabe por que eu fiz essa pergunta para ele, pastor Rogério? Doutor Maicon? Porque assim, tem muita gente que quer desistir por nada, cara. Tem tanto irmão em Cristo que às vezes eu vou desistir do ministério porque o pastor não me reconheceu, porque a igreja não me deu oportunidade, porque eu não sou reconhecido. Então, diante de toda essa aula que a gente teve aqui, é um exemplo para mim, de coração, por toda essa experiência vivida. E eu levo isso comigo, em nome de Jesus, e saio daqui hoje abençoado. Amém. Eu acho que todos nós, em contexto geral, né, a gente está tendo uma amplitude muito grande em respeito à conduta, à postura, à responsabilização como pessoa, como família, como líder religioso, como pai, como cabeça, Sim. como sociedade em geral. E isso nos deixa muito felizes. Amém. Acho que palavras são insuficientes para poder agradecer ao Senhor, né, pelo dinamismo, pela oferta que nos é aqui ofertada hoje, pela presença também do nosso amigo. Mas já está acabando não, né? A gente está fazendo um contexto, a gente pode fazer isso aí. Né? Ainda tem mais. Tem mais, dá para ir. 30 minutos, 35 minutos a gente tem condição. Mais uns 30 minutos? 35. Tem? Então, vamos continuar então. Encerra o doutor. Eu Doutor acho Marcos que é também. importante,
Cleiton deixar claro também, que chega no nosso gabinete muitas situações, muitas vezes fazendo perguntas sobre as palestras. Se tem custo, como funciona, eu acho que é deixar claro para quem está nos assistindo como que funciona essas palestras. Voltando um gancho um pouquinho, eu acho que é bom e importante a gente dar um spoilerzinho da palestra. Sim. Muitos poderão ter essa oportunidade, basta convidar, a respeito quais são as orientações que você dá para os pais quanto às crianças. O que você sugere que os pais façam, tanto na questão escolar quanto a questão das drogas, do abuso, do bullying? Eu gostaria que o senhor explanasse saúde, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho disso, o cuidado tomado e essas palestras, tem custo, como que funciona? Ótimo, doutor Mário, foi bom o senhor lembrar disso. Pessoal, Deus colocou no meu coração 5 temas que eu deveria falar nas escolas. Eu estou indo em toda parte do estado falar sobre esses 5 temas. O primeiro tema, prevenção ao uso de drogas. Há uma estatística que 60% dos adolescentes que usaram droga pela primeira vez, eles usaram por causa da curiosidade. Por quê? Eles ouviram falar cocaína, maconha, crack, heroína, LSD, êxtase, que são as drogas sintéticas. Mas como eles nunca tinham visto, só ouviu falar, quando tiveram a oportunidade pela primeira vez de ver o entorpecente na mão deles, ou perto deles, eles acabaram experimentando. Então eu faço a prevenção ao uso de drogas, eu falo o nome científico e o nome popularmente conhecido de cada entorpecente, qual que é o efeito alucinógeno de cada entorpecente. Eu dou uma aula de cada entorpecente para quê? Para quebrar e acabar com a curiosidade do adolescente. Então ele sai de lá vendo a cannabis sativa, que é a maconha, ele sai de lá vendo a cocaína já trabalhada, já ali refinada, ele vai ver, ele vai, então isso é cocaína? Perdeu a curiosidade. E ao final eu mostro um vídeo onde uma pessoa que era pessoa de família, trabalhador e tudo, e enveredou no caminho das drogas, como que ela fica. Tá certo? E também mostra o contrário. Uma pessoa que estava viciada e que foi recuperada das drogas. Olha, só 5% das pessoas que vai para uma casa de recuperação conseguem recuperar. E das 5%, 3% tem recaída. Então, gente, o caminho das drogas é um caminho muito, muito triste para a família. Melhor, primeiro para o viciado e depois para a família. Porque a pessoa vai fazer de tudo para poder satisfazer o vício. E ele vai cair, sabe, numa situação de muita miséria em todos os âmbitos, sabe? Em todos os âmbitos. Então é o seguinte, a questão das drogas, eu falo sobre isso. A criança, o adolescente sai de lá da palestra fugindo de droga, tá certo? E outra coisa que eu falo também é que o grande traficante, o narcotraficante, ele não usa droga. Entendeu? Ele vem nessa porcaria, ele espalha essa porcaria no meio das crianças com 8, 9, 10, 11 anos para ser aviãozinho do tráfico. Um fica matando o outro em boca de fumo, mas nem os que se matam entre eles nas gangues lá não conhecem quem são os narcotraficantes. Porque os narcotraficantes, além de serem milionários, eles não usam droga. Então, eu falo isso para as crianças, para os adolescentes, eles ficam muito satisfeitos com a palestra. A segunda palestra, eu falo de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É o combate Unidos contra a Pedofilia. É a nossa bandeira. Essa palestra já me levou em centenas e centenas de escolas. São mais de 15 mil famílias orientadas, porque esse mal está presente e nem todo abuso sai sangue. Vocês nunca vão esquecer isso. E nem todo abuso gera dor. Então, essa é uma das outras palestras. A terceira palestra que eu dou nas escolas é sobre bullying. Por quê? O seu filho pode ser vítima ou pode ser autor. Quando ele está sendo hostilizado, vamos supor, dentro do ambiente escolar, humilhado, ultrajado dentro do ambiente escolar, ele é vítima. Mas na outra ponta, ele pode ser o autor também. Ele pode juntar com um grupo lá e que esteja hostilizando um outro aluno.
Então, o bullying tem implicação criminal e civil, tá? É lógico que a gente observa a individualização da pena, então os pais não respondem criminalmente pelo ato infracional do filho na escola, óbvio. Mas civilmente falando, se tiver uma ação de reparação, como teve no Colégio Santa Maria, em razão das fotos das meninas construídas através de inteligência artificial e que humilhou e expôs a nudez das meninas por inteligência artificial, aqui ó, reparação de danos, tá? Reparação de danos. E na esfera civil, se o aluno tiver até 16 anos ou 16 idade igual ou inferior a 16 anos, aqui ó, a responsabilidade integral da reparação do dano é dos pais. É dos pais. Se tiver 16 a 18 anos, a família é solidária, hein? É justo. Responde solidariamente, né? Exatamente. Então, ou seja, o bullying é uma coisa terrível, que já fez criança praticar autoextermínio, que já fez criança levar faca para a escola e cortar os colegas na faca, que já fez aluno alugar arma de boca de fumo para dar tiro dentro da sala de aula. Então, o bullying é uma palestra que está sendo muito requisitada. Eu falo na quarta palestra sobre uso indevido das redes sociais. Por quê? Hoje, existe uma legislação federal que limita o uso do telefone dentro da escola, o uso do telefone. Mas a lei nada falou de ter o telefone. Usar é uma coisa, ter é outra. Os alunos estão levando e usando escondido. Mas enfim, hoje, século XXI, ninguém vive sem internet. Você pode não ter rede social, que é outra coisa. Rede social é uma coisa, internet, rede mundial de computadores interligados globalmente, ninguém vive mais sem internet. Então, ou seja, qual é o problema da internet? O uso indevido e quem está por trás da internet, tentando relacionar com você. Porque nem sempre quem está atrás da internet é aquilo que você acha que ele é. Verdade. Às vezes é aquela coisa da plataforma ou até de algum tipo de página, trazer uma imagem que não é real. Exatamente. E aí eu quero até dar um toque bem rápido aqui. Você que está nos assistindo, se você receber um link na sua rede social ou na sua caixa de mensagem de SMS ou no seu WhatsApp, recebeu o link, você não sabe quem é o remetente do link. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, eu podia até ajoelhar aqui, estou pedindo, pelo amor de Deus, não clica no link. Não clica. Pode ser de assunto do seu interesse, porque tem gente que tem no seu perfil o nome completo e na sua bio várias informações concernentes à sua vida pessoal e familiar. Sim. E aí, os criminosos que tem escritório, que assina carteira de pessoa só para ficar estudando na sua rede social, eles vão te mandar um link lá de algumas coisas que está na sua bio que chamam a sua atenção. Se você clicar em cima do link, você não vai perceber, não vai sair flash nem vai fazer barulho. Vai tirar uma foto da sua face, foto frontal da sua face. Vai dar localização em tempo, localização fixa em tempo real. Eles vão colocar isso no Google Maps e vai saber de onde você acessou o link. Se é da sua empresa, se é da sua casa, se é da escola, enfim. E outra, toda a sequência numérica que você já digitou no seu aparelho, seja tecla ou seja toque, vai aparecer para eles na ferramenta deles. Essas ferramentas são ferramentas que as quadrilhas usam, que eles compram na Rússia, que eles compram em Israel, que eles compram na França, nos países que têm alta tecnologia. Para quê? Para eles extrair dados. Eles querem entrar na sua conta para rapar a sua conta, sabe? Eles querem obter vantagens econômicas e outros tipos de vantagens. Então, assim, se adulto cai, Quem dirão as crianças? quem dirá criança e É adolescente? importante tocar nesse assunto, que hoje eu estou vencendo o quê? Na advocacia. É legal a gente fazer um adendo aqui agora. Hoje eu recebi inúmeras ligações de pessoas que estão usando os meus dados, se passando como advogado, se passando por mim, para clientes que já tiveram ações encerradas, ações que às vezes estão em andamento, falando que vão receber o processo, saiu uma decisão jurídica, uma decisão judicial, e que começa um diálogo com essas pessoas. E eles têm a expertise. Hoje eu fiz até um apelo pelo meu RSA para não aceitar isso. Isso está acontecendo, diversas pessoas passando por advogado. Exatamente.
e mandando informações. Aí pede, as pessoas que têm um poder de convencimento tão grande, o que eu peço a todos? Que no momento que receber, se passou por mim, liga para o seu advogado, para o número do seu advogado, daquele que você tem, porque às vezes eles não hackeiam o número do advogado, eles utilizam outro, tem expertise, tem informações processuais, tem os dados processuais muitas vezes dessas pessoas, liga para a pessoa certa, eles têm essa expertise toda para comunicar a essa pessoa e passar informações sobre o processo. Então o que é bom pegando esse gancho? As pessoas tomar cuidado, não pegar, não clicar em link, essas coisas todas. E essas palestras passam isso, não é informação só importante para as crianças, né? Isso acaba sendo informações importantes para o adulto, que muitas das vezes, por estar sendo induzido, por inocência, por não ter conhecimento, o que eles fazem? Clicam em links e muitas das vezes perdem. E semana passada, estando do lado oposto, foi até o senhor que me passou, uma conhecida do senhor, a pessoa passou por advogado, estive com ela, eles, por conversas nesse sentido, acessaram a conta bancária dela e ela perdeu R$150 mil. E agora está vendo, tem entendimento, se vai responsabilizar os bancos, outras coisas, tem essa dor de cabeça toda. Então, em dúvida, não clique, gente. O ideal é não clicar. Em caso de dúvida, não clique. Exatamente. E triste, né? E triste. A gente ainda tem uma noção muito rasa do tamanho e a proporção que esses crimes cibernéticos têm que tomar. Não, e o falso IPVA? Que as pessoas vão pagar o IPVA pela internet e na hora que digita lá Fazenda, que é a Secretaria do Governo do Estado que está apta a receber os pagamentos de IPVA, a pessoa acha que está pagando IPVA e está mandando PIX, pagamento PIX, achando que está pagando IPVA para grupos especializados em fraudes. Então, assim, gente, a rede social, a internet, ela deve ser utilizada de forma devida, de forma responsável, e você precisa entender quais são as últimas investidas dos grupos criminosos usando a internet. Então, assim, a gente faz essa palestra também com as crianças, elas gostam demais. Eu falo sobre jogos digitais, tá? Eu falo sobre aplicativos, sobre, por exemplo, você sabe o que é Discord? Não. O senhor sabe o que é Discord? Não tive a oportunidade. Veja bem, toda palestra que eu falo para os pais sobre Discord, nenhum pai sabe. É um ou outro só que sabe. Mas os meninos, todos, é uma febre. É um aplicativo, existe vários, mas o Discord é o mais famoso. Mais utilizado. Mais utilizado. O criador está preso. Está lá em Bangu, no Rio de Janeiro, preso. O criador do O criador do Discord. Mas as crianças e os adolescentes hoje, a maioria... Não, uma febre. Febre. O que é isso? É um jogo? É um aplicativo de relacionamento e de grupos de comunidade para várias interações. É um aplicativo muito dinâmico. E lá dentro tem as comunidades que tem os desafios. De ficar mais tempo com a gilete dentro da boca, cheirar desodorante, cheirar perfume, beber água sem limite, ou seja, o mínimo de 10 litros de uma só vez, matar um cachorro, matar um gato. São os desafios dentro do Discord. E os meninos estão com uma febre, mas os adultos nunca ouviram nem falar. Nossa. É sério. Então, essa palestra é muito interessante. E a última palestra que eu falo sobre autismo, TDAH e outras atipicidades. Por quê? Existem diversos alunos nas escolas que têm transtornos e não têm laudo. Isso é um problema. E tem aqueles que têm laudo e não têm profissional de apoio para poder auxiliá-los dentro da sala de aula. Então, numa sala de 30 alunos, se tem um com transtorno lá, com laudo ou sem laudo, mas sem o acompanhamento, ou melhor, sem o laudo não vai ter o acompanhamento, mas se tem um laudo sem o acompanhamento, ele vai perturbar o ambiente dos 30 alunos, mas não porque ele quer, mas é porque ele tem um transtorno do espectro autista nível 2 de suporte, ele tem um TDAH nível 2, nível 3 de suporte, ele tem um TOD, ele tem um TAG, que é uma ansiedade generalizada, que ele não fica quieto na carteira, ele não vai deixar a professora dar aula, ele tem uma deficiência intelectual, ele vai perguntar à professora 20 vezes, não vai entender e vai perturbar o ambiente, ele pode ter uma esquizofrenia, ele pode ter qualquer outro transtorno, que são diversas comorbidades, e aí a professora fica com dificuldade de ministrar o conteúdo. E tanto quem tem um transtorno não vai ter o desenvolvimento pedagógico necessário na escola, como os demais alunos também que vão entrar naquele ritmo mais lento,
porque o professor sempre vai ter que estar voltando a matéria para trás ao invés de avançar. Então, eu falo sobre isso, os professores gostam muito. Então, essas são as 5 palestras que Deus colocou no meu coração para poder ir nas escolas. Isso é importante que ele está falando, que o senhor está falando, pastor. Semana passada aconteceu um fato aqui na escola da minha filha, ela estuda aqui no Maria das Graças, onde uma criança no espectro autista, ela empurrou a professora da escada. Olha aí. Que isso? A criança automaticamente estava sem acompanhante e Deu uma crise nela. Deu uma crise. É um fator que não tem como a gente sequer ter um ponto-chave de entendimento, né? Ela sofreu aquela crise ali, se não tiver alguém acompanhando. Porque assim, o transtorno do espectro autista, o TEA, ele tem basicamente 3 níveis. E não tem cura. Não tem cura do TEA. Fulano foi curado. Não tem cura. O que tem é o seguinte: os níveis podem progredir para uma melhora do desenvolvimento neurológico. Então, ou seja, a criança tem um TEA nível 3, se ela tiver uma terapia adequada, um acompanhamento com multiprofissionais, ela pode progredir para o 2, ela pode progredir para o 1, e ela vai ter o transtorno do espectro autista dentro de um domínio, dentro de um contexto de acompanhamento. Então, ela vai ter o desenvolvimento neurológico dela, com algumas limitações, ou com alguma superdotação também, porque são 2 extremos, e ela estará sendo acompanhada. O problema é quando tem o espectro autista, dependendo do nível, sem o acompanhamento. Porque se der uma crise, por exemplo, o barulho pode fazer a pessoa que tem o TEA entrar em crise. Por isso que hoje você entra em alguns ônibus, em alguns shoppings, em alguns supermercados, já tem à disposição os abafadores. Para a criança que tem um espectro autista, ou adolescente, ou até o adulto, colocar o fone enquanto faz a compra, enquanto vai no shopping, enquanto anda no ônibus, enfim. E outra, eu não sei se vocês viram, nós que somos pastores aqui, líderes evangélicos, o Tribunal de Justiça ontem, se não me falho a memória, salvo engano, na Bahia, condenou um pastor que relacionou o TEA com o demônio. Porque dependendo da crise que a criança tem, é a mesma característica de uma pessoa endemoniada. Olha, e o pastor, ele acabou entendendo o pastor tratou como demônio. Expulsa aí esse autista aí, esse autista aí, expulsa esse demônio aí. E estava filmado, o culto estava filmado. Nossa. O pessoal levou isso adiante e tudo, e o Tribunal de Justiça condenou o pastor ontem. Criminalmente e civilmente. Criminalmente e civilmente. Então, veja bem. Qual crime que ele responde nesse caso? Olha, esse caso em específico, ele pode responder por injúria, não, né? ou um crime contra a honra objetiva da criança ou da família, sabe? Então, ou seja, ele teve, naquele momento ali, um comportamento que é inadequado e que a autoridade policial pode tipificar em algum tipo de crime contra a honra, sabe? E a família pediu indenização, tendo em vista que estava sendo filmado, que estava ao vivo, o culto ao vivo, e a pessoa ficou muito constrangida, tal, e não era demônio. De fato, a criança teve uma crise. Era uma paciente, no caso, com esse quadro. Com esse quadro, né? Então é importante a gente falar sobre isso. Então, assim, lá na escola onde a sua filha estuda, alguém em crise empurrou a professora da escada, olha para você ver. Então, ou seja, isso precisa ser levado em consideração nas escolas. Uma pergunta que eu acho que todos já devem estar fazendo: qual que é o custo dessa palestra? Tem custo? Doutor Michael, não tem custo essa palestra, não tem custo, definitivamente não tem custo. Por exemplo, hoje eu estava numa cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte dando uma palestra sobre prevenção ao uso de drogas, lá em Nova Contagem, né? no bairro Vila Ipê, em Nova Contagem. Então, ou seja, não tem custo. Agora, quando é fora do estado, eu peço, doutor Michael, que quem está contratando para que eu possa ir, né, dar a palestra, arque com a passagem, né? Quando é numa cidade fora da região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, ontem me fez contato uma diretora de uma escola na cidade de Santa Juliana,
que fica 135 quilômetros de Araxá. Então daqui lá vai dar aproximadamente 600 quilômetros. Então nesse caso, eu peço que a escola ou a empresa que eu for dar a palestra, que eles arquem com a gasolina, para que eu possa estar me locomovendo. Então assim, mas em si a palestra em si não tem custo. Então quem é de Belo Horizonte, ou dos 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, não tem custo. Pode fazer um contato comigo, pode me chamar na rede social, pode me chamar no WhatsApp e eu vou com muita alegria dar a palestra. Então esse trabalho social que é apresentado, né, no caso, essas 5 palestras que foram citadas, a palestra assim não tem custo, só vai ter o custo, os gastos necessários para estar chegando até o local. Se for muito longe. Se for muito longe. Se for muito longe. Interessante. E é engraçado que todos os pontos são muito importantes, né? São bem pertinentes e bem válidos, né? Para um entendimento e um esclarecimento, né? Sobre vários assuntos que, assim, estão aí, né? Aos olhos de todos. Não dá para se enganar pensando que não faz mais parte da nossa sociedade e precisam ser cuidados. Exatamente. Perfeito? Nosso tempo encerrou, pastor Rogério. Encerrou, né? A gente vai querer... Mas essa pergunta você falou que ia fazer para mim. Mais perguntas? O senhor foi tão dinâmico que as perguntas em si já estão esclarecidas. As perguntas, o senhor já foi respondendo, não precisa nem te fazer. O roteiro. Eu passei a noite vendo essas perguntas aí, gente. Ainda bem que ele falou que eu fiquei com medo da pergunta pro lado do meu lado, só ainda bem que foi bem dinâmico. Não, mas é sério, a gente entendendo aqui que o aspecto geral, né, da nossa entrevista, ela cobriu todos os assuntos que seriam pertinentes para Por exemplo, aqui, ó, a gente tinha uma pergunta aqui e fala assim: o senhor considera que a política também é um chamado? O senhor respondeu. Entendeu? Estava tudo dentro do contexto que o senhor trouxe. Como o senhor vê a atuação do cristão hoje na política? Então, sim, são papéis fundamentais. São. Né? E a gente, hoje eu saio daqui, de fato, assim, enriquecido. Ainda que fora do contexto da gravação, né, e da transmissão do podcast, por exemplo, eu pergunto para vocês, em toda a história da humanidade, para vocês, quem foi o maior político que existiu? Tem nem como falar. Esse é o próprio Cristo, não existe outro. Para mim foi Jesus. Não existe outro. Entendeu? Porque lá poderia dar vários exemplos, podia falar de José, podia falar de vários outros, Jesus. O próprio Moisés, mas assim, o maior, você usou o termo Jesus. bem Por quê? Porque lá no Monte Caveira, quando ele estava ali crucificado, tinha uma inscrição em cima da cruz dele. Sim. Esse é o Rei dos Judeus. Jesus, ele exerceu um reinado. Sim. Quando Gabriel foi anunciar para Maria que ela seria mãe do Salvador, o anjo Gabriel disse para Maria: ele reinará e o seu reinado não terá fim. O que é reinar? Não é nada mais do que a pessoa exercer um cargo político dentro de uma forma de governo que é uma monarquia. Sim. Amém. Então, quando o Senhor Jesus vier para buscar a igreja, o apóstolo João, ele recebeu essa revelação e está em Apocalipse. Aquele que vem para vencer, ele tem escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o que é a política? A política é a arte de governar. Então, o profeta Isaías diz: o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Política é governo. O que Deus não compactua é com a corrupção, é diferente. A política em si é de Deus. O que não é de Deus é a corrupção. O que não é de Deus é a mentira. O que não é de Deus é a usura. O que não é de Deus é a gente humilhar o pobre. Sim. O que não é de Deus é a gente fazer leis injustas. Isso não é de Deus. Agora, a política, que é a arte de governar, na etimologia política, significa arte de governar. Foi Deus que criou. Amém. Glória a Deus. Pastor Rogério, encerra pra gente.
Não existem palavras suficientes. Não, né? não tem. E ficou aquele cheirinho, aquele gostinho de queremos mais. De acordo com a agenda do Eu vim com alegria. pastor, Eu vim com a gente alegria. vai querer que o senhor volte aqui mais vezes. Claro, doutor Marco, também vai ser um privilégio. Nós queremos muito agradecer a todos os senhores, né, todas as senhoras, e contamos, é claro, né, com o apoio dos amigos, dos irmãos, né, deixando aí o seu like, né, compartilhando aí o link da nossa gravação, né, dando aí, né, o anúncio aí de todas as vezes que chegar alguma notificação aí para vocês e confirmando com nós. Uma vez mais, só nosso muito obrigado e contando sempre com o apoio dos irmãos aí. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos senhores, abençoar a vida do nosso pastor, a vida em plenitude, Amém. em tudo que ele represente aqui conosco nessa terra. O nosso amigo Marcos, nosso amigo pastor. Então não posso esquecer do Rafael que está aqui, né, nos bastidores aí, Marinho, tá? Deus possa abençoar a todos. Esperamos os senhores para a próxima entrevista. Um abraço, a paz do nosso Jesus Cristo. Com Deus.